O jogo de hoje foi um jogo bem atípico, bem diferente para o torcedor rubro-negro, para o jogador do Flamengo e até mesmo para a diretoria. Afinal de contas, não é comum nessa era, digamos que nesse recorte que todo mundo conhece, de 2019 até os dias atuais, em que o Flamengo esteja numa situação de crise. Entretanto, aconteceu, não tinha como fugir da realidade, algo deveria ser feito, a torcida foi lá, protestou e parece que, pelo menos nesse primeiro momento, surtiu algum efeito. O Flamengo venceu o Madureira por 8-0 agora no Maracanã, resultado histórico, tá? Independente do adversário, independente das condições de jogo, o Flamengo foi lá, fez o seu dever, fez o que merecia, o que precisava, a mensagem foi passada para o torcedor e agora o clima aparenta estar começando a melhorar. Afinal de contas, logo logo teremos uma final de Campeonato Carioca contra o Fluminense. Rapaziada, eu vou pedir aqui para vocês bem rapidinho, tá? Deixa seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia eu trago conteúdo de futebol aqui para vocês. Então vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouquinho do que foi esse jogo, essa goleada histórica do Flamengo em cima do Madureira. Flamengo voltando para uma final de Campeonato Carioca. Repito, desde 2019 o Flamengo está em todas as decisões. E o Flamengo ganha por ampla maioria das vezes todas essas finais. Rapaziada, o jogo não começou tão... Assim, o clima antes da bola rolar não estava legal. Quem assistiu pela televisão, quem for Maracanã, sabe bem do que eu estou falando. Tudo isso porque já na chegada do ônibus da delegação dos jogadores do Flamengo ao Maracanã, já aconteciam protestos lá fora. A movimentação de torcedores não estava tão grande, é verdade. O público melhorou bastante, tá? Até disseram no final da transmissão que a partida acabou com 25 mil pessoas, 25 mil presentes. A estimativa era até inferior, tá? Falava-se de 15 a 20 mil pessoas. E o começo da partida aparentava o Maracanã bem vazio. As coisas foram melhorando, o torcedor foi chegando e o estádio foi ficando um pouco mais cheio. Ainda é um público bem inferior a nível Flamengo, mas já é um público respeitável, tá? Eu acho que jogar para 10 mil, 15 mil com o Flamengo campeão da Libertadores não é um público maneiro. O torcedor do Flamengo respondeu de última hora, botou um público razoável, minimamente razoável. E os protestos seguiram, tá? Tudo isso porque antes da bola rolar, o Felipe Luiz foi xingado, os jogadores foram vaiados, tiveram gritos de time sem vergonha, tiveram gritos de para jogar no Mengo tem que ter disposição, enfim, as cobranças continuaram, tá? A torcida foi bem firme, bem enfática nos protestos e de fato eles aconteceram. No momento algum, o torcedor do Flamengo afrouxou perante os jogadores. Mas com a bola rolando, as coisas se desenrolaram muito mais fáceis do que talvez até mesmo o Flamengo imaginava. É importante a gente lembrar que a partida de ida já tinha sido um 3-0 para o Flamengo. O Flamengo já estava com o pé na final, mas logo no começo do jogo, com 3 minutos, o Paquetá faz o gol, logo em seguida ele faz outro, e aí você tem o Madureira com o jogador expulso com 30 minutos de jogo, e ali acabou. O Madureira já estava entregue, já estava enterrado, já estava 5-0, não tinha o que fazer, mas ali foi o atestado, né, de cachorro morto. E a partir dali o Flamengo constrói uma goleada que era o que o torcedor precisava, era o que o torcedor queria ver. O Flamengo precisava, sim, de uma resposta à altura. Só vencer o Madureira talvez não seria o suficiente, até porque o Madureira é um adversário fraquíssimo, com todo o respeito do mundo ao Madureira. O time se superou, fez uma campanha histórica, semifinalista de estadual, mas, convenhamos, né? O Flamengo tinha obrigações ali dentro de campo com o seu torcedor e a resposta foi dada. Os jogadores de fato se incomodaram com os protestos, os jogadores, até mesmo na comemoração, estavam bem mais tímidos, mais acanhados, e não era para menos, né? Ser xingado, ser vaiado ali o tempo todo, não tem por que ficar correndo de braços abertos para a torcida. Mas a resposta foi passada. Os caras querem mudar, ralaram a bunda no chão. Nós vimos alguns jogadores do Flamengo dando um carrinho no setor ofensivo do Madureira, com o Flamengo já com uma larga vantagem no placar, não precisava, então eles mostraram sim que de fato estão incomodados, querem mudar essa situação. O Flamengo perdeu 2 títulos importantes no começo da temporada, vai ter a chance da redenção agora contra o Fluminense. É verdade que a temporada não acaba nesse Carioca, tá ganhando ou perdendo para o Fluminense. O ano não acaba do Flamengo aí, muito pelo contrário, só está começando. Os principais campeonatos estão por vir pela frente. O Campeonato Brasileiro já começou, mas está bem no iniciozinho. Copa Libertadores ainda vai começar, o Flamengo vai defender o seu título, talvez com maestria, que seja com o pentacampeonato, né, da Libertadores. Tem a Copa do Brasil pela frente, o Flamengo pode, quem sabe, né, beliscar mais uma Copa do Brasil, sempre bacana ganhar esse torneio. Então, assim, tem muita coisa pela frente, mas a gente está vivendo hoje, é o terceiro mês do ano,
o Flamengo já estava se encontrando em crise. Afinal de contas, né, depois de tanto tempo em paz, mar raso, as coisas acontecendo perfeitamente, o Flamengo precisava de uma chacoalhada ali para os jogadores acordarem, entenderem que de fato não basta só ganhar o que eles ganharam, mas sim performar com excelência, porque eles estão jogando no Flamengo. Se eles jogassem em outros grandes clubes do futebol, tanto brasileiro quanto europeu, certamente haveriam pressão, haveriam, enfim, haveria um clima para eles melhorarem o rendimento. E não estava sendo normal as atuações que o Flamengo estava tendo em campo, então o time precisava dessa pressão e parece que nesse primeiro momento ela surtiu efeito. Agora é a hora da revanche contra o Fluminense. O Flamengo perdeu já um Fla-Flu esse ano, perdeu jogando muito mal, inclusive foi um 2-0 do Fluminense com duas falhas grotescas do Flamengo, uma do Léo Ortiz e a outra do Emerson Royal. É a chance do Flamengo dar o troco no Fluminense. O Fluminense é um dos adversários mais indigestos do Flamengo, é um dos adversários que mais sabe complicar jogo, então é importante para o Flamengo dar essa resposta também para o Fluminense. O Flamengo é o atual campeão carioca, atual campeão em cima do Fluminense mesmo no ano passado, e o Flamengo pode ser tricampeão esse ano. E é um importante título para a história, né? Porque o Flamengo já foi tricampeão algumas vezes, inclusive times lendários do Flamengo no passado foram montados em cima de tricampeonatos. Então é importante o Flamengo fazer esse tricampeonato porque é difícil, né? Apesar de ser um carioca mais enfraquecido, não é qualquer time que vence 3 anos consecutivos. O Flamengo pode fazer isso. Então, final não se joga, final se ganha, independente de quem seja, ainda mais sendo o Fluminense, que é um adversário chato, um adversário que complica jogo, que propõe jogo também. Flamengo aparentemente favorito, tem mais time, é o elenco melhor, é o time que vai levar mais torcedor para o estádio, tende a ditar o ritmo da partida, mas convenhamos, né, o Fluminense também tem os seus méritos, tem o seu respeito, jogadores ali de muita qualidade, Paulo Henrique Ganso, Lúcio Acosta, o próprio John Kennedy, enfim, não vai ser um jogo fácil, não vai ser uma final tranquila, o Flamengo vai ter que suar e mostrar que esse jogo contra o Madureira, de fato, foi a virada de chave e não um jogo esporádico da temporada, né? Rapaziada, videozinho mais curto hoje, entretanto, fica aqui mais uma vez, tá? Parabéns ao Flamengo, resposta imediata ao seu torcedor. Talvez se o Flamengo vencesse hoje por 1-0, 2-0, ou jogasse na preguiça mesmo, 0-0, 1-1. O torcedor sairia muito incomodado do Maracanã, mas não, hoje nós vimos uma postura diferente, time jogando para valer, querendo fazer gol, querendo golear, não tirando o pé do acelerador. Boa parte dos jogadores atuando no fino da bola hoje, gostei bastante. A atuação do Lucas Paquetá, a atuação do Pedro, do Emerson Royal me convenceu hoje, tá? Gostei muito. O Vitão dispensa apresentações, para mim ele é titular inquestionável do Flamengo. Gostei bastante, tá? Dos jogadores que estavam lá, o Everton Cebolinha, até mesmo dos que saíram do banco. O Samuel Lino entrou bem no jogo, o menino da base lá, o Luiz Felipe também, dando seus primeiros passos no profissional, bacana de ver. Então é isso, rapaziada. O Flamengo deu essa resposta pro torcedor, é hora de fazer as pazes. Não é clima de guerra, não é clima de matar ou morrer, torcida e time. É todo mundo do mesmo lado, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer comemorar. Então é hora de voltar a jogar bem, ter constância e agora dar essa vingança aí no Fluminense, porque o Flamengo, contra todas as probabilidades, se classificou no último lance lá na primeira fase, elimina o Botafogo, que tinha feito a melhor campanha, aí pega o Madureira, bate no Madureira e vamos ver o que vai acontecer agora contra o Fluminense. É isso, meus amigos. Por hoje é só, vou pedindo aqui mais uma vez a ajuda de vocês, tá? Se vocês ficaram até aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, todo dia futebol por aqui. Aproveito e também pergunto para vocês, estão empolgados para a final ou não? Quero que vocês comentem aí, tá? Deixa o comentário de vocês que eu vou responder um por um. Tamo junto, nação.